Imagina um povo que nunca teve contato com o mundo moderno, nunca andou de carro, nunca viu televisão e muito menos um celular. Pois em pleno 2025 eles existem e moram na floresta amazônica. Eles caçam com flechas de 3 metros e evitam qualquer aproximação ou contato. Mas agora, pela primeira vez, câmeras automáticas revelam aí detalhes surpreendentes sobre essa tribo isolada. Quem são aí os Masaco? Onde vivem e por que são chamados de isolados, você fica sabendo no vídeo de hoje. Se gostar, se inscreve no canal e deixa aqui pra gente um comentário, que isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Eu sou Leandro Ribeiro e esse é mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV. Os pesquisadores da FUNAI desejam conhecê-los, protegê-los, mas sem falar ou ter algum tipo de contato com essa tribo. Eles estão na Amazônia e entrar em contato com eles não é uma opção. Então, diante desse desafio aí de saber um pouco mais sobre essa tribo, especialistas da FUNAI usaram armadilhas fotográficas, que são câmeras ativadas por movimento. Toda vez que há um movimento próximo a essa câmera, ela acaba disparando algumas fotos, e foi justamente isso que permitiu aí que pela primeira vez pudesse se registrar os integrantes dessa tribo isolada. Trata-se então de um povo indígena que vive no estado de Rondônia, perto da fronteira com a Bolívia. Eles são chamados de Masaco, mas os pesquisadores não sabem como eles se autodenominam, uma vez que não existe o contato com nenhum integrante dessa tribo. O nome Masaco então vem do rio que atravessa suas terras, daí o nome que os pesquisadores deram a essa tribo. A terra indígena Masaco foi o primeiro território indígena demarcado exclusivamente para povos isolados, explicou aí a diretora de proteção territorial da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Bom, e com essas fotografias detalhadas foi possível perceber que há uma semelhança com um povo vizinho denominado Sirionó, que vive na margem oposta do rio Guaporé, na Bolívia, observou um dos pesquisadores, mas ainda não foi possível determinar quem eles são. Há muita coisa que continua sendo um mistério, acrescentou o pesquisador. Então, as imagens capturadas em fevereiro de 2024 foi disponibilizada aí pela FUNAI quando os Masaco já haviam abandonado completamente os assentamentos temporários aos quais eles estavam instalados. Para obter essas fotos, então, os especialistas usaram não apenas o conhecimento adquirido sobre os movimentos sazonais dessa comunidade, mas também imagens de satélite. Uau! Bom, em 1987, especialistas da FUNAI chegaram a uma conclusão devastadora, que as doenças e as misérias resultantes do contato pacífico eram catastróficas para os povos isolados e estabeleceram então a atual política de não contato da instituição com essas tribos isoladas, visando proteger a integridade da comunidade. Os Masacos são um dos 28 povos isolados do Brasil, dos quais há confirmação. Uma das pesquisadoras conta então a reportagem que soube da existência desta comunidade em outubro de 1988, quando uma de suas equipes encontrou os primeiros vestígios aí da presença dessa comunidade. Pegadas, trilhas, pontos de coleta de alimentos e atividade de caças foram encontrados e eles determinaram então que ali existia uma tribo que ainda não era conhecida. Diante dos vestígios deixados para trás, como o tamanho e o número de habitações, os pesquisadores chegaram a uma estimativa aproximada aí de cerca de 220 a 270 pessoas que fazem parte desta tribo. Como a política da FUNAI é não estabelecer contato com essas tribos isoladas, os pesquisadores decidiram instalar armadilhas fotográficas em locais estratégicos. E assim, em 2019, eles colocaram um desses dispositivos mais para o centro da área, depois de realizar uma expedição de monitoramento com o objetivo de obter algo que não tinham: uma imagem deste povo, e eles acabaram conseguindo. Mas este não era o único objetivo, eles também queriam entender o comportamento dos membros daquele grupo após sua passagem por aquela área. Os indígenas se aproximaram do local e pegaram alguns machados e facões que a equipe da FUNAI havia deixado em uma trilha no ano de 2021. O pesquisador conta aí que o equipamento e a câmera estava à vista de todos e mesmo assim permaneceu intacta. Os indígenas aí não se aproximaram nem sequer por curiosidade do equipamento fotográfico.
E as imagens capturadas foram essa que você está vendo na tela, onde as armadilhas fotográficas conseguiram aí flagrar, conseguiram registrar pela primeira vez essa tribo. Note que nesta foto eles possuem alguns facões e os machados que foram deixados ali pelo pessoal da FUNAI, justamente para que esses indígenas tivessem um primeiro contato com ferramentas que seriam úteis para a sobrevivência dessas tribos. Nessa foto que você vê na tela, que o dispositivo registrou, um grupo de 9 indígenas, todos homens, com idade estimada entre 20 e 40 anos. A maioria deles eram jovens. Apesar das condições climáticas aí que comprometeram a nitidez das imagens, o registro foi essencial para documentar características físicas, comportamento, postura, entre outros aspectos. Um detalhe aí que veio à tona foi que apesar de serem isolados, eles são de certa forma muito inteligentes, pois antes de deixar a área, os indígenas deixaram para trás algumas armadilhas aí cortantes, como lascas de madeira com uma extremidade pontiaguda, como essa que você está vendo na foto. Os pesquisadores identificaram como uma espécie de abrolho ou strep, que é fincado no solo com a ponta voltada para cima. De acordo com a antropóloga, eles colocam as armadilhas em trilhas e em locais estratégicos aí, como atrás de um tronco, uma raiz ou um barranco. São locais onde necessariamente se apoia ou se coloca o peso do corpo sobre os pés quando se está a caminhar. Algumas armadilhas são camufladas com folhas ou gramíneas para que fique imperceptível para o invasor da área indígena. Com essas armadilhas, então, um ferimento perfurante no pé torna-se inevitável, mesmo utilizando-se de calçados ou botas específicas. Para você ver como é fiado esses straps aí que os indígenas acabam produzindo para deixar como uma armadilha. A especialista conta que na década de 80 e 90 foi uma época que houve muita movimentação de pessoas dentro da reserva. Essas straps ou armadilhas indígenas furavam os pneus das caminhonetes, inclusive os da FUNAI, do IBAMA e da Polícia Federal, assim como os caminhões e tratores que eram pertencentes aos madeireiros. E agora no ano de 2024, após colocarem as armadilhas, o grupo se retirou imediatamente daquela área e entrou na reserva. Acredita-se que a incursão indígena naquela área foi uma abordagem planejada e organizada, segundo os pesquisadores da FUNAI. Bom, essas habitações são típicas de povos caçadores-coletores, pois a maioria dos movimentos de seus membros está associada às mudanças sazonais da região, como seca e chuva, e as variações da vegetação entre campos, cerrado e selva densa. Bom, desta forma, eles desenvolveram uma gestão de recursos naturais, delimitando seu território de ocupação dentro de um sistema nômade. Então o grupo se posiciona dependendo das circunstâncias e das características climáticas de cada época. Bom, uma das coisas que chamou bastante a atenção aí dos pesquisadores foi justamente o comprimento das flechas que os pesquisadores encontraram aí após os indígenas deixarem o local. Essas flechas estavam em acampamentos abandonados e possuem mais de 3 metros de comprimento. O tamanho da flecha e do arco não é realmente um mistério, pois outros povos também os utilizam, como os Sironel da Bolívia, que tem arcos semelhantes. Mas uma questão que ficou no ar aí para os pesquisadores foi entender como eles manejam esses longos arcos e flechas no meio da selva e do cerrado. Os pesquisadores identificaram que eles abatem muitos animais, como macacos, queixadas, antas, veados, entre outros. Animais que não são tão fáceis de se abater de outra maneira. Então esse é um fato curioso aí, como que eles faziam para atirar essas flechas com esse porte, com esse tamanho, em meio à selva fechada. Difícil até de imaginar como seria o manejo desse arco. Segundo o pesquisador, outros povos indígenas também tentaram entender como eles faziam para manejar esse arco e flecha, mas eles acabam rindo e dizendo que é impossível. Lembrando que há povos indígenas que vivem na região amazônica, que são aí, que vivem nas cidades, são índios aculturados aí que acabam vivendo nas cidades e acabam até ajudando os pesquisadores em algumas dúvidas e em algumas situações.
A terra indígena Massacro foi o primeiro território indígena demarcado exclusivamente para os povos isolados, mas ao mesmo tempo outros povos desfrutam da sua proteção e posteriormente aí foram demarcados territórios para eles. Então há outras tribos que acabam usufruindo do espaço ali da reserva. Uma boa notícia é que a especialista afirma que atualmente não há nenhuma ameaça latente no território onde está localizada a comunidade de Massacro, como por exemplo exploração madeireira e outras atividades ilegais. E segundo a FUNAI, o objetivo de deixar ferramentas de metal como facões e machados é facilitar a atividade de caça e coleta de alimentos para que comunidades como esta não precisem deixar o seu território em busca de objetos semelhantes, evitando aí, então que essas tribos adentrem nas comunidades ou nas vilas aí nas cidades em busca de ferramentas para facilitar a sua vida. Tentando evitar esse tipo de ação, eles acabam deixando algumas ferramentas para que os indígenas se utilizem. E essas imagens recentes, somadas às informações coletadas ao longo dos anos, permitem então que os especialistas continuem aprendendo sobre como essa comunidade indígena vive e como ela se desenvolve ao longo do tempo, sem comprometer seu isolamento. A pesquisadora afirma que está um pouco mais otimista enquanto o governo brasileiro puder garantir a proteção dos recursos desse território, dos quais essas pessoas dependem para sobreviver. Mas as opiniões aí mudam de geração para geração e em algum momento essas pessoas podem querer estabelecer contato. Digita aqui nos comentários se você acha que essa tribo deveria tentar contato ou se ela deveria ficar isolada como ela está. Eu acredito que isolada ela está muito mais protegida e com certeza terá uma vida muito mais longa se evitar esse contato com a população, digamos, civilizada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre essa tribo isolada que foi registrada pelas câmeras aí, pelas armadilhas fotográficas, pela FUNAI e que acabou revelando algumas informações muito importantes sobre quem são, como vivem e quais as suas características físicas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gosta de assuntos como este ou de assuntos relacionados à engenharia que move o nosso planeta, você está no canal certo. Então se inscreva aí, deixe um comentário aí pra gente, que isso nos ajuda muito a crescer aqui na plataforma. Eu sou Leandro Ribeiro e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.